O sucesso profissional está intimamente ligado ao sucesso pessoal. Por isso, planejar e organizar suas finanças pessoais é tão importante para a sua segurança e tranquilidade. No curso Finanças Pessoais, o consultor Alan Krasa vai mostrar que organizar o seu orçamento é o primeiro passo para o seu crescimento. Acompanhe agora a primeira aula do curso com Alan Krasa, diretor da Krasa Consultoria, especialista em gestão comercial e pessoal. Uma boa aula, senhor Alan Krasa. Obrigado, Lia. Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre um assunto que é extremamente inquietante às nossas rotinas diárias. Nós todos os dias trabalhamos com as nossas contas a pagar, as nossas contas a receber, ou seja, as nossas finanças pessoais. Mas elas sempre estão relegadas a um segundo plano, devido ao nosso trabalho, aos nossos afazeres profissionais e à correria normal do dia a dia das grandes metrópoles, das grandes cidades. Vejamos através de um pensamento como que nós podemos pensar nas finanças pessoais ao tempo que nós temos. Comece a economizar para a sua aposentadoria hoje, não deixe para começar depois. Amanhã é o dia que você pode precisar da sua economia. O que nós estamos querendo dizer com isso é que nós precisamos nos preparar para os dias de amanhã, para o futuro, para outros momentos que nós vamos ter. Uma coisa muito comum que se acontece é que nós tratamos as nossas coisas como as coisas corriqueiras, como as coisas do dia a dia e não damos uma importância maior. O que nós queremos passar com esse curso é que nós também somos uma empresa e, para tanto, nós temos que realizar algumas atividades como tal. Então, nós vamos passar por alguns tópicos que eu vou passar agora por uma imagem que vocês vão ver o que nós vamos ver nesta aula e na próxima aula subsequente, tá? Os tópicos abordados serão o orçamento, que quer dizer o quê? Aquelas nossas receitas e despesas que ocorrem durante o mês todo. Como fazer, como gerar, é difícil, como é trabalhoso. Tá? Vamos ver as nossas despesas, vamos poder tipificá-las, deixar exemplos de como trabalhar com elas, ver aonde nós podemos diminuir, aonde nós podemos aumentar, aonde nós podemos melhorar o uso do nosso dinheiro e economizar dinheiro, obviamente. As compras a prazo, ou seja, aquelas compras que nós realizamos no dia a dia e que em alguns momentos nos deixam com cheques que estão na praça, ou carnês, ou nos comprometem muito no cartão de crédito. Tá? Veremos também que há uma diferença entre comprar a prazo e ter financiamentos, que podem ser de vários tipos. Nós vamos ver esses tipos, como eles funcionam e como se procede. Veremos também onde aplicar as sobras de dinheiro ou aonde começar a gerar uma economia que nos faça com que apliquemos o nosso dinheiro a médio prazo ou longo prazo. Para quê? Justamente, como nós vimos na primeira imagem, para que nós podamos programar a nossa aposentadoria, o nosso futuro, a nossa tranquilidade. Isso hoje é importantíssimo, tá? E, por último, veremos metas e planejamentos. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que se nós não soubermos aonde nós vamos chegar, nós não saberemos que caminho seguir para chegar. Então, nós precisamos ter ferramentas e mecanismos para isso. A primeira delas, que nós vamos tratar, é o orçamento. O orçamento, nós normalmente temos, por imagem, uma coisa empresarial, uma coisa sofisticada, difícil, uma coisa trabalhosa. Nesse primeiro momento, ele vai ser mesmo. Tá? Vai ser, por quê? Nós vamos partir do zero. Mas nós vamos partir do zero com ferramentas simples e básicas. Eu tenho como consciência que uma folha de papel e um lápis é o ideal para nós fazermos nosso orçamento, nosso planejamento e as nossas futuras aplicações. Tá? Vejamos, então, o que seria uma definição de orçamento. Tá? Seria esticar o dinheiro. É a avaliação e cálculo da receita e da despesa. Como é que nós faremos isso? Tá? Vejamos aqui. Montem, através de uma folha de papel e um lápis, 3 colunas básicas. Data, receita e despesa.
Isso nós vamos usar daqui até o final do treinamento. Vocês vão ver que, através dessas 3 colunas, nós vamos poder trabalhar com todas as informações necessárias para que a gente possa ter reflexos na nossa vida pessoal. Uma coisa interessante, e que eu acho que é o ponto de partida para a gente entender qual é a finalidade de se fazer um orçamento, tá? Qual é a economia que isso pode me gerar. Vamos a um exemplo prático. Digamos que, num primeiro instante, eu consiga fazer uma economia de R$40 por mês. Quanto eu economizaria em 12 meses? R$480. Isto está dizendo para nós que eu tenho uma verba, que eu posso gerar uma despesa para comprar alguma coisa que eu tenha necessidade nesse valor. Vejam, é sempre multiplicado pelo número de meses, pelo tempo decorrido. Se eu pegar e multiplicar isso por 5 anos, eu tenho R$2.400. Se em 5 anos, R$2.400, eu posso realizar um sonho de uma viagem, de um novo equipamento, ou agregar valor a um automóvel e comprar um novo veículo. Vejam como eu posso fazer várias coisas. A partir do quê? A partir de trabalhar com um orçamento. Agora, o quão é importante se trabalhar com orçamento? É saber o quê? Aquela imagem que nós temos todos os meses de ter a nossa caixa de camisa, a nossa caixa de sapato, a nossa pasta sanfonada, cheio daquelas papeizinhos que são boletos bancários, contas, talões de cheque, olerites, todos amontoados, ou que nós colocamos, esparramamos pela mesa e colocamos uma calculadora daquelas que vem junto com o pacote de pipoca e passamos horas a fio trabalhando em cima desses números. Só que nós não conseguimos visualizá-los e administrá-los. Para isso o orçamento serve, para que a gente possa administrar esses valores e mexer com essas quantias. Esse trabalho nós vamos começar a fazer. De que forma? Vejamos a próxima tela. Primeiro, trabalhando com as receitas, tá? Que seriam salários, que são as remunerações de cada um, podem ser os prolabores, pode ser pensões ou outras receitas. Aqui cabe colocar que essas outras receitas podem advir até de outras aplicações, mas a gente não pode se esquecer que outras receitas podem advir de aluguéis, podem advir de outras formas. As aplicações nós vamos ver em outra parte do orçamento, tá? Numa parte separada, porque ele vai agregar valor só após a gente realizar o orçamento. Do lado das despesas, nós temos alimentação, aluguel, luz, telefone, educação, etc. Outras despesas todas, aquelas que nós temos, cada um tem a sua particular. Nós temos que lembrar que o orçamento não é uma receita de bolo. Eu não vou chegar aqui e determinar uma receita que serve para todo mundo. Ele existe apenas para que nós façamos a nossa receita e administramos as nossas condições. A partir disso, eu vou elaborar o meu orçamento e a minha relação com ele. A partir disso, eu consigo estipular aonde eu vou gastar, aonde eu vou realizar a despesa e aonde eu vou economizar e reduzir o meu gasto. Esse primeiro momento, ele parece um pouco mais demorado, porque eu tenho que levantar esses dados. E levantando esses dados, eu consigo trabalhar com esses números para conseguir respostas que nós vamos ver a futuro, como trabalhar melhor, ou como poder acompanhar, como poder mensurar isso. Agora, muito cuidado com um hábito que a gente tem, que na hora de formar receitas e despesas, nós confundimos. Na hora da despesa, eu vou ao caixa eletrônico e saco R$20. Saquei R$20 e no meu orçamento eu coloco dinheiro, R$20. Não é bem assim, gente. Essa despesa de R$20, eu tenho que determinar onde eu gastei para pôr no meu orçamento. Se eu saquei 20 e 10 eu gastei para ir no cinema, 10 é a despesa de lazer. Se os outros 10 eu gastei em despesas diversas, vai para despesas diversas. Comprar pão, alimentação, comprar qualquer outro objeto, uma revista, cada um tem a sua especificação. Nós temos que determinar isso pelo seguinte: se eu não fizer isso, calcule no mês eu fazer essa movimentação de R$10 que não está sendo acompanhada durante 30 dias, eu vou ter R$300 do meu orçamento completamente fora de controle.
E normalmente é isso que acontece para a gente todo santo mês. Chega no final do mês, mas sempre temos aquela certeza, né? A receita foi muito menor que a despesa. Tem até alguns apelidos para o salário, né? Aquilo que ocorre só de 28 em 28 dias e assim por diante. Então, muito cuidado, porque as nossas distorções ocorrem normalmente por essa falta de observação. Não é uma coisa técnica, é uma coisa simples do dia a dia. Tá? Nós precisamos ter em mente que, na formatação do orçamento, nós podemos ter algumas condições. Se eu tenho receita maior do que minha despesa, eu posso estar com sobra de dinheiro ou sobra de caixa. Aqui eu estou positivo. Se eu tenho despesa maior do que a minha receita, eu estou negativo. E eu tenho uma terceira opção, que é estar equilibrado, que é a minha despesa ser igual à minha receita. Tá? Então aqui eu tenho o equilíbrio. Nós normalmente buscamos as duas melhores situações, que é o equilíbrio e o saldo positivo. Normalmente, como nós aqui no Brasil sempre vivemos sempre no limite, que não o programa, mas às vezes estamos nessa condição. Isso aqui não quer desmerecer de ninguém, porque nós podemos chegar a essas outras duas condições facilmente. A partir do quê? De nós estarmos administrando o nosso orçamento. Agora vamos, de maneira prática, como fazer isso? Tá? Vejamos nessa tela. O orçamento, tá? Nós temos que pensar em como fazer. Primeiro momento é de levantar todas as receitas e despesas que ocorrem. Gente, façam um montinho de receitas e um montinho de despesas. Por que eu falo receitas? Porque pode ser individual, pode ser da família, pode ser casal, pode ser da forma que quiserem. Tá? E as despesas. Primeiro, de uma forma geral, para depois nós podermos, ao longo do tempo, ir separando, poder tipificando elas. Tá? Depois nós classificamos as receitas. De que forma? O que são receitas efetivamente mensais e as receitas que são esporádicas ou são decorrentes de algum dinheiro aplicado ao banco. Tá? Classificamos as despesas e montar o orçamento. Aí é fundamental, porque as despesas têm que ser classificadas, porque senão elas vão gerar uma divergência. Eu dei o exemplo do saque em dinheiro e aqui vou dar mais um exemplo, que é o cartão de crédito. Nós temos o hábito de lançar que esse mês eu gastei muito de dinheiro em cartão de crédito. Só que dentro do cartão de crédito eu gastei roupas, eu gastei jantares, eu gastei revistas, eu gastei agora telefonia, né, que eu posso até jogar no cartão, e acabo não vendo a minha despesa. Vejam, isso está nos deixando sem observar como a despesa está saindo, ou como o dinheiro está saindo. Porque nós vamos montar até o final do treinamento um fluxo para sabermos por que nós ficamos negativos no banco em virtude dessas despesas. Tá? Assim nós vamos poder gerar dentro desse formato vários exemplos. Tá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Colocando as minhas receitas e despesas ordenadamente, no dia 1º do mês, eu tendo uma despesa, seja ela qual for, digamos no valor de R$40. No dia 3 do mesmo mês, eu tenho uma despesa de R$30. Eu tenho meu recebimento normalmente entre o 5º dia útil. Vamos dizer que seja o dia 5 do mês. Tá? Então essa é negativa por serem despesas. Aqui eu recebi o meu salário. Digamos que eu receba R$500. A partir desse momento é que eu começo a observar que eu passei 2 dias, tá? O dia 1º e o dia 3, com saídas. E só no dia 5 com entrada. Aí você diz assim, não, mas eu recebi os R$500 e com isso eu vou estar positivo. Mas não se esqueça que esse fato da saída ocorrer antes da entrada ou da receita é que faz com que a gente normalmente fique com um saldo negativo em banco. E isso vai gerar, mês a mês, juros,
cheque especial, crédito especial e assim por diante. Ao longo do tempo, passado alguns meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, você começa a ver que o teu juro mensal começou a virar uma bola de neve. E nós temos que estancar esse problema. E estancando através do quê? Montando o nosso orçamento. Porque o orçamento vai nos dar a perfeita exatidão de como ocorre, como se dá todas essas receitas e todas essas despesas. De que forma? Juntando todos os comprovantes dos gastos mensais e todas as pequenas coisas que nós gastamos no dia a dia. Pode parecer pouca coisa, mas se eu gasto todo dia para comprar pão na panificadora, R$1, são R$30 no mês. Se eu não der valor a R$30, eu não estou dando valor a R$360 no ano. E esse dinheiro aplicado a uma taxa de poupança pode me chegar a dar R$500 no final do ano. Às vezes as pessoas não gostam de dinheiro, né? Eu acho que não seja bem o caso. E as nossas finanças são mais importantes, porque elas vão nos ditar se nós vamos ter como guardar dinheiro hoje para garantir a nossa velhice amanhã. Nós temos que nos colocar numa posição de economizar dinheiro, de nos preparar para o futuro. E para nos preparar, nós temos que trabalhar com essa ótica do orçamento. Vejam só, vejam se vocês já ouviram falar nessa frase, talvez em algum telejornal, algum jornal, né? Precisamos reduzir custos para aumentar as nossas margens de lucro, precisamos dispensar pessoal, reduzir as nossas despesas para aumentar as nossas receitas. Isso é uma frase meramente empresarial. E por que nós não tratamos a nossa empresa, Eu, S.A., como uma empresa? E fazemos essa mesma colocação de aplicação de um orçamento. Parece uma coisa técnica, uma coisa muito refinada, mas não. Se acalme, vamos fazer isso com tranquilidade. Vamos pegar uma folha de papel e vamos começar a trabalhar com essa ideia do orçamento. Tá? Vamos elaborar esses passos como nós vimos nessa tela, né? E vamos aplicar. Aplicar o orçamento, colocá-lo em prática. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as despesas, mais minuciosamente, e vamos ver como, às vezes, passa tão desapercebido uma despesa hipoteticamente pequena, mas que tem um grande peso sobre a nosso orçamento. E o nosso orçamento é onde sai o nosso dinheiro. E nós precisamos frear essa saída e programar melhor os nossos dias. Ok? Alan Krasa, qual é a melhor maneira de visualizar e controlar todas as minhas despesas? Eu só peço a gentileza da sua resposta ser no próximo bloco, porque nós vamos chamar o primeiro intervalo comercial desta primeira aula. Lembrando que mais detalhes você encontra no nosso site www.dtcom.com.br. Você também pode tirar suas dúvidas pelo telefone. O número do nosso DTCOL é 0800 703 3180. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. E já estamos de volta com a primeira aula do curso Finanças Pessoais com o consultor Alan Krasa. E anteriormente eu perguntei ao consultor qual é a melhor maneira de visualizar e controlar todas as minhas despesas. Vamos então à resposta? Obrigado, Lia. O melhor seria não ter despesas, né? Eu não precisar gastar. Seria bom só ter as receitas. Mas como elas existem e nós precisamos desse subsídio para que a gente possa gastar e possa realizar nossos sonhos, nosso bem-estar, da nossa família, nós precisamos entender como que elas se processam, ou como elas funcionam, ou como elas são por trás daquela face apenas de serem despesas propriamente ditas, ou um gasto apenas, né? Então vejamos que nós temos que classificá-las primeiro, né? Então nós vamos ter tipos de despesa. Que tipos nós temos? O primeiro tipo de despesa, ou as nossas contas mensais, são as fixas. São aquelas que vão ocorrer todos os meses, tá? São frequentes. São aquelas que nós temos por longo tempo. Tá? Temos as despesas variáveis, que são as que ocorrem apenas algumas vezes e sem frequência definida. Aqui nesse caso, nós vamos tipificar
com essas duas formas diferentes pelo seguinte: a despesa variável é uma despesa que ocorre, às vezes, aleatoriamente. Por exemplo, esse mês eu não fiz nenhuma compra de vestimenta, de vestuário, mas no mês seguinte eu fiz. Então ela é esporádica. Então eu não vou ter um trabalho com ela num determinado mês, mas no seguinte eu vou ter que observá-la dentro da questão do meu orçamento. No caso das despesas fixas, eu já tenho uma outra formatação, ou seja, a despesa fixa eu tenho aquela que eu vou gastar insistentemente todo mês. Por exemplo, um condomínio, a conta de luz, a conta de água, a escola, a faculdade, impostos, alguns são variáveis e alguns são fixos. E a gente tem que estar preparado para trabalhar com essas despesas. Elas fazem do nosso orçamento um grande diferencial, porque são, a partir do conhecimento da despesa, da onde ela vai e o que ela representa, principalmente no nosso nível pessoal, naquela nossa utilização, que vai nos dizer como trabalhar com ela. Aqui ninguém quer, e nós não queremos, que vocês entrem em momentos de dificuldade com o seu bem-estar, com a sua satisfação pessoal. Nós só trabalharemos com o valor que vai nos garantir que nós façamos o que queremos, só que com um custo controlado para sobrar uma receita maior. Ok. Vejamos então como é que nós trabalhamos a despesa e a participação da despesa. A despesa e a participação funcionam da seguinte maneira. Aqui eu tenho um exemplo, gente, de um orçamento completo, onde eu tenho uma receita e despesa. Vejam vocês, nós vamos voltar a essa tela novamente, que existe num campo lateral a participação. Como é que eu chego a esse número? Vamos aqui ao flip chart. A participação da despesa em percentual é um fator muito importante. Por quê? É o que vai me dizer quanto que ela representa dentro do meu orçamento doméstico, dentro do meu gasto mensal. Como que eu estipulo isso? Eu pego a minha despesa, aquela que foi gerada, divido pela minha receita e multiplico por 100 para poder achar ela em percentual. Esse resultado vai dar um número percentual. E este número percentual é que vai nos mostrar, como veremos na tela novamente, qual é o peso desta despesa. Vejam só, nesse orçamento que nós temos, a prestação do imóvel pesa 19% do orçamento. Veja, é um orçamento enxuto, mas é um peso grande. Dentro de um parâmetro de 20%, ok, está tudo bem, ela não está comprometendo o meu orçamento. Agora vejam despesas que podem ser mexidas e que podem ser reduzidas para que eu melhore. Nesse orçamento como um todo, eu tenho o total das minhas despesas, ele passando em 4,34% o meu total de receita. O que está dizendo? Está dizendo que eu tenho R$ 107 gastos a mais, aproximadamente, do que o meu orçamento. Assim, eu tenho que trabalhar para reduzir despesas. Como? Vocês vão ver no material que tem e nessa transparência que eu tenho várias opções de fazer. Vou dar exemplos de algumas. Eu posso, como vocês viram na transparência, tenho tarifas de juros. Eu posso reduzir essa tarifa. De que maneira? Observando aquelas datas do meu orçamento para diminuir o prazo que eu fico com o meu saldo devedor no banco. Para quê? Para que esse juro caia. Isso é uma hipótese. Segunda, eu tenho tarifas bancárias. As tarifas bancárias hoje são uma das coisas que mais corroem o nosso orçamento. São uma das coisas que mais tomam dinheiro sem que a gente perceba. Tem bancos com cestas básicas de orçamento, de despesas. Você pode ir lá por uma taxa X,
você tem todos os serviços, você pode tirar um extrato por mês, você pode ter um talão de cheque, tem que tomar muito cuidado, porque hoje um extrato avulso está custando bastante dinheiro e vai pesar no orçamento. Então, essa é uma conta que eu tenho que mexer. Outras contas que podem ser mexidas, que a gente pode administrar sem detrimento da nossa satisfação pessoal, sem detrimento da nossa bem-estar, dos nossos afazeres, é lazer. Na questão lazer, nós podemos optar por, em vez de irmos todo final de semana ao cinema, nós podemos ir uma vez ao cinema por mês. É difícil? É difícil. Mas esse pequeno esforço realizado hoje vai garantir para nós o dinheiro que vai sobrar para aplicações no futuro. Volto a fazer a referência. Se eu conseguir, por exemplo, nesse exemplo que nós demos de participação, reduzir esse 5% que eu estou acima do meu orçamento, eu posso reduzir mais ainda. Digamos que eu consiga, nesse orçamento, que nós vimos na transparência, de 2.700, reduzir, além do que eu estou acima do limite do orçamento, eu consiga uma redução mais 5%, digamos que sejam uma redução de 5% para uma receita de R$1.000. Isso aqui vai fazer uma economia de R$50 por mês. Voltamos ao que já foi dito antes. R$50 no mês são R$600 ao ano. Isso sem contar uma aplicação. Vamos fazer essa conta para termos uma ideia. Se eu aplicar R$50, tá, por 12 meses, tá, a uma taxa, vamos dizer, de poupança, que seria a remuneração menor que existe no mercado, tá, da ordem de 0,7% ao mês. Isso vai me dar um dinheiro extra de, vamos ver, um dinheiro extra no final do ano de R$ 682,38. Eu não sei quanto aos senhores, mas R$ 638, essa quantia em dinheiro, ela pode me fornecer a aquisição de um novo equipamento eletrodoméstico para minha residência. Essa diferença de economia pode me gerar uma viagem. Essa diferença de economia pode me gerar um gasto até numa extravagância, quem sabe, né? Uma festa de final de ano mais pomposa. Tem várias outras coisas que eu posso fazer. A partir do quê? Eu parti lá da premissa de identificar quanto cada despesa participa na minha receita total.